É isso aí, amigos da TV Poker Pro, eu sou Sérgio Prado, estou começando aqui mais uma edição do Metagame que está de volta e totalmente reformulado. Agora a gente vai ter muita discussão aqui no programa, eu vou estar comandando sempre, toda semana, alguns debates aqui, falando de assuntos pertinentes ao poker e com convidados brasileiros, convidados internacionais, tudo para levar para vocês aí de casa o melhor, né, uma discussão boa que ajude a gente sempre a caminhar para frente com o nosso esporte aqui no Brasil. Na discussão de hoje, a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é esse negócio dos pedidos de tempo que existem no online, que agora estão querendo ser transportados para as mesas ao vivo. Se você tem um time bank nas mesas ao vivo, se isso é bom, se isso é ruim. A gente teve algumas experiências aqui em torneios recentes e vamos tentar descobrir o que a gente pode fazer para melhorar isso aí, para adaptar esse formato. Comigo hoje, um dos maiores jogadores do poker brasileiro, Vinícius Marques, que também, além de grande jogador, é um grande pensador. Tudo bom, Vini? Fala, Serginho. Fala, pessoal de casa aqui prestigiando o nosso Metagame. Muito bacana a ideia de reformular o programa, fazer com convidado. Eu sou fã do programa já há muito tempo, acho que sempre me mantive atualizado ali. O Serginho, nossa Wikipédia do poker, ali, sempre facilitando a nossa vida ali com os conteúdos que colocava nos programas. E, pô, o privilégio é meu aqui poder participar desse debate ali, que eu acho que ajuda muito o poker a crescer em todos os lados, ajuda quem acompanha o poker de maneira recreativa, ajuda quem tem a intenção de jogar profissionalmente, ou seja, ele refina o senso comum de todo mundo. Essa é a ideia, a gente tentar buscar a discussão para estar sempre melhorando. Para dar uma ajuda para quem está em casa, por exemplo, a gente teve no Aussie Millions agora, no torneio High Roller, eles adaptaram umas fichas ali, cada jogador ao começo do torneio recebia 2 fichas de 30 minutos e uma ficha, 30 segundos, perdão, e uma ficha de 1 minuto e meio, de 90 segundos. Todos os jogadores, durante as mãos, tinham 30 segundos obrigatórios para pensar ali, tinha, no máximo, né? Se você ultrapassasse esses 30 segundos, o dealer dava a você mais 10 para você decidir se você ia usar alguma das suas fichas ou não. Acabando esses 10, você poderia falar, vou usar minha ficha de 30 segundos, ter mais 30 segundos, ou minha ficha de 1 minuto e meio e ter mais 90 segundos. Você acha que esse formato é interessante, que isso ajuda? Olha, Serginho, acho o tema é bem interessante, a questão de trazer um pouco dessa cultura do online para o live, porque existe muita gente que usa o tempo deliberadamente sem pensar nos outros adversários, sem pensar que muitas vezes está jogando um torneio que o blind sobe rápido, nas retas finais você não está numa situação tão confortável, né? Mas tem os dois lados da moeda. O outro lado é o seguinte, né? Tem tem o lado de as decisões são muito importantes e muitas delas, geralmente, você tem que tomar um pouco mais de tempo do que os 30 segundos habituais, né? Eu acho essa ideia muito bacana das fichas, só que eu acho que talvez ela tenha que ser... no caso, tudo bem, a mesa final, você tem lá duas fichinhas de 30 segundos e uma de 1 minuto e meio. Eu acho que é o seguinte, se você for fazer isso num torneio, sei lá, no main event da World Series, ou num High Roller do BSOP, algum evento grande, você tem que fazer isso aí, tipo, condicionado com algum tempo, porque você vai acabar precisando tomar decisões que vão te tomar 1 minuto e meio, 30 segundos, muito mais do que as pessoas imaginam. Então, talvez fazer essas fichas por um determinado período de tempo e depois renovar o tempo que o cara tem para pensar, porque a gente vê alguns jogadores ali de classe mundial, muitas vezes o pessoal vê na televisão editado... Quanto que eles demoram, né? Por exemplo, o Negriano, que é um cara que sempre tomou as posições muito fortes, ele já falou sobre esse assunto, ele falou que assim, uma mão de pôquer, geralmente em 99% dos casos, o tempo que você precisa para pensar é de 30 segundos e não mais do que isso. Tem gente que fica, por exemplo, a gente lembra do Jesse Silvia, por exemplo, no main event da World Series, quando ele estava lá no Heads Up contra o Greg Merson, em 2012, ele demorava uma eternidade em todas as mãos, e a gente não sabia se isso era nervosismo por estar no maior torneio do mundo, ou se era também um outro fator que a gente está esquecendo aqui, que é estar na frente da televisão e querendo aproveitar esse tempo para ter mais exposição. Eu concordo, sabia, com o Negriano, eu acho que 30 segundos para a maioria das mãos é um tempo mais do que suficiente. Pelo visto, você vai um pouco contra isso, né?
Eu acho assim, em formas gerais, eu acho que realmente a opinião do Negrano é muito verdadeira, né, em linhas gerais. Só que, assim, existe duas coisas, né, que acho que é o plano real e o plano ideal, né, porque é o seguinte, do jeito que são feitos os torneios, eu acho que assim, a decisão, a opinião dele, a opinião que acho que você concorda, eu acho que é a mais acertada, porque ela fica no meio do caminho entre ser aquela coisa que você dá um tempo para o cara pensar e também proteger os interesses comerciais do torneio, porque a gente tem que pensar nisso, né? Se todo mundo ficar pensando 5 minutos ali, a gente vai ter dia todo. Não tem muito como. E ninguém tem condição de fazer um... Eu acho que a gente tem que tentar buscar um meio termo, e acho que, por exemplo, como existem torneios de diversas estruturas, a gente pode tentar adaptar essa coisa das fichinhas de tempo em estruturas diferenciadas. Por exemplo, você vai estar falando de um torneio turbo do BSOP, ele pode ter essa estrutura de poucas fichas de tempo, e no main event você ter um pouco mais, ou na mesa final você ganhar fichas extras. É uma questão de adaptar com a realidade do torneio. Uma coisa que eu queria falar assim, você é um jogador que já jogou muito online, mas você é basicamente um jogador do live. Você joga o cash game live também, você acha que isso pode ser adaptado para o cash game também? Você acha que é uma necessidade ou é mais para o torneio mesmo? Olha, Serginho, eu acho que seria mais para o torneio. Eu acho que assim, no cash game também seria interessante. Pelo seguinte, no cash game é muito mais ofensivo você pedir tempo para alguém. Eu não sei por que isso se gerou. Eu sei que assim. Eu acho que porque nos torneios você tem a subida de blind e a demora do tempo, acho que causa um desconforto nos outros jogadores. Como no cash game você não tem os blinds subindo, eu acho que fica mais o critério dos jogadores fica um pouco mais tranquilo ali. Eles não vão querer ficar pedindo tempo toda hora porque não tem essa pressão do tempo. Mas eu acho que incomoda também um jogador que no cash game fica pensando 5 minutos por toda a mão, né? Isso, eu concordo contigo. E eu acho que no cash game, se a gente adaptar alguma coisa mais razoável, pode ser interessante, porque eu, por exemplo, muitas vezes me incomoda alguma demora excessiva, assim, demoras excessivas recorrentes, né? Porque às vezes você vê que o cara tá pensando lá 4 minutos numa mão, mas que geralmente ele toma uma decisão rápida, tá? Mas aí tem cara lá que, tipo, dá raise, aí bate o flop, 6, 2 e 2, o cara check, ele pensa lá 1 minuto, check. Aí turn, check, ele 1 minuto, check. River, não sei o que, check, ele pensa 2 minutos para dar check atrás, né? Aí você fala, pô, você quer pedir tempo ali pro cara, só que muitas vezes eu considero, eu não vou pedir porque eu acho que é um pouco assim, eu aprendi a jogar de que maneira que pedir tempo é só o último recurso porque é muito deselegante. E acho que essa maneira de eventualmente ter algum tempo o jogador ter a ficha, vai tirar essa pressão do jogador que muitas vezes quer pedir tempo, só que não quer se indispor e não quer cometer alguma coisa que seja mais deselegante. Então acho que aí a gente está falando de alguma coisa que vai melhorar o jogo para todo mundo, para o jogador, para a casa que vai ter mais mãos e para o jogador que não vai ficar constrangido em pedir tempo para o outro. Então acho que essa tua ideia de eventualmente adaptar para o cash é muito boa. De que tipo, com algumas bases diferentes, exatamente como você disse, nos torneios no BSOP, em torneios de main event, tratar um main event um turbo diferente, claro, no main event você vai ter uma série de decisões mais difíceis, é um torneio com... E voltando a falar de torneios, a gente estava pensando aqui, eu penso, por exemplo, como seria essa situação de você ter fichas para pedir tempo numa hora de bolha, por exemplo. Porque aí você pode usar isso a seu favor e a bolha ia ficar diferente. Sim, bem interessante. Bem interessante. Eu acho que essa ideia do Time Bank Chip vem a ajudar muito, cara, na questão da evolução do poker, para a gente realmente melhorar o que o pessoal vinha fazendo e tentar adaptar essas discussões como a que a gente está tendo agora aqui, para a gente melhorar a questão dos torneios. Eu acho fantástica a ideia do Time Bank Chips, acho que é uma coisa que é bacana a gente estar falando. Deixa eu te perguntar outra coisa, então. Se a gente adaptar essa ideia, você vai ter um tempo para todo mundo tomar as decisões e todo mundo vai ter exatamente a mesma quantidade de fichas, se quiser ir além desse tempo que é dado para todo mundo.
Se isso realmente acontecer nos torneios, você acha que isso vai favorecer o profissional, o cara que já tem mais experiência de jogo, ou o jogador amador que não conhece tão bem os torneios? Olha, assim, é uma questão difícil. No ímpeto aqui, eu acho que vai, eu acho que difícil de falar, mas se vai favorecer alguém, eu acho que favorece mais o jogador recreativo. Vou explicar por quê. O jogador profissional, muitas vezes, por exemplo, o Jazz Silvia, que você lembrou ali que ele ficou bastante tempo pensando, ele fez coaching com a Vanessa Selbst. Exatamente. Para a mesa final. A Vanessa Selbst é uma característica dela pensar bastante nas ações mais importantes ali. Bom, você cobriu todos os torneios do mundo, deve ter visto inúmeras situações. E acho que ele pegou essa característica dela, então... Característica dela, porque ela, às vezes você vê ela 3, 4 minutos para tomar uma decisão e ela tá ali olhando o adversário, olhando a reação, porque assim, eu acho que assim, talvez favoreça um pouco mais o jogador recreativo pelo fato do jogador recreativo ser um pouco mais impulsivo e o jogador mais experiente saber lidar um pouco mais com, tipo, ficar parado lá 3, 4 minutos pensando e ver se pega alguma coisa do cara fora. Ele não supervalorizando a questão do Theo, isso aqui, isso aí são apenas detalhes. Na minha opinião, eu acho que, por exemplo... fala. Pode fazer a diferença. Eu acho que, por exemplo, um jogador profissional, eu acho que quanto mais ele pensar, melhor ele vai tomar a decisão dele. É claro que tem muitas mãos que a gente não precisa pensar tanto tempo. Então, eu acho que se ele tiver só esses 30 segundos para pensar exatamente como um jogador recreativo, eu acho que ele vai ser prejudicado um pouco. Mas eu acho que, no fundo, isso vai acabar ajudando todo mundo. Eu acho que o poker vai entrar num ritmo diferente. Acho que as coisas precisam ser mais rápidas. Dinâmico, eu concordo contigo. Eu acho que né? E aí você pode criar modalidades, né? Você pode criar, sei lá, um super high roller com super time bank chips. Exatamente, Acho que, em geral, para favorecer a dinâmica do torneio, eu concordo plenamente com você. Acho que talvez o pouco que a gente tenha, o que o jogador profissional perde em relação a tomar a decisão um pouco mais rápida, ele vai ganhar pelo dinamismo do jogo, vão se jogar mais mão. Eu acredito que sim também. Eu penso que é melhor para todo mundo. Eu acho que, assim... Tem que encampar para colocar em prática o quanto antes. Eu acho que, então, para a gente já finalizar aqui, tomar uma conclusão geral, eu acho que esse negócio do time bank chip é realmente muito bom. Seria um avanço grande para o poker se isso pudesse ser colocado em prática em todos os torneios. Claro que tem coisas que a gente ainda precisa ver como que vai fazer. É uma tarefa a mais para os dealers, porque eles vão ter que ficar analisando esse tempo de 30 segundos, ou qual seja esse tempo, né? O tempo pré-determinado para todos os jogadores. Mas eu acho que se a gente conseguir chegar num formato bem ajeitado disso aí, eu acho que isso vai ser muito bom para todo mundo. Concordo plenamente, Serginho. Concordo plenamente. E acho que o Metagame está trabalhando a serviço do poker aqui, colocando essas questões importantes que a gente leva de maneira mais fácil aí para os diretores de torneio e organizadores. Eu vou querer ter sempre a sua ajuda para a gente polemizar aqui no Metagame, buscar essas soluções e discutir, debater o nosso poker. Muito obrigado, Vini Marques. Poxa, Serginho, o privilégio é meu. Muito obrigado de participar. Conte comigo sempre aí que eu sou teu fã, não só mas como pensador do jogo e como o cara aí que está tentando colocar o poker em outra dinâmica ali. Eu tô muito feliz em poder participar. Vou precisar sempre da sua ajuda. Agradecer ao Vini Marques e antes de fechar esse metagame aqui, eu queria dar um destaque da semana, a vitória do Chris Moorman no WPT. Chris Moorman, que é um dos maiores mitos do poker online, um dos jogadores, o primeiro jogador a chegar a mais de 10 milhões de dólares na carreira no online. Ele não era um macaco nas costas, ele tinha um gorila nas costas, porque ele já chegou, bateu na trave em várias ocasiões, já fez three-handed de evento da World Series of Poker, ficou na 3ª colocação. No Main Event da World Series of Poker Europeia, ele ficou na 2ª colocação uma vez e agora conseguiu ganhar aí uma etapa do WPT e deixar o nome dele na história, tanto do poker online quanto na história do poker ao vivo. Destaque da semana no Metagame, então, para o britânico Chris Moorman. Esse Metagame, então, vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um tema e mais uma discussão aqui e mais convidados. Até lá!